A relação entre condomínio, condômino e síndico, toda vez é um problema ou causa problema. A relação entre estabelecer uma assembleia ordinária e extraordinária, às vezes o condômino quer ganhar a sua vontade no grito. Eu trago aqui, para esclarecer sobre o assunto, o advogado especialista em direito condominial, Inaldo Dantas. Inaldo, muito obrigado mais uma vez aqui na presença dos telespectadores do Master Imóveis. E eu vou logo lhe perguntando, o que acontece com o condômino na hora de reivindicar e quer ganhar, às vezes, na força e não respeita a democracia estabelecida, por exemplo, pelo Código Civil? Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo ao seu telespectador mais algumas informações sobre os problemas, que não são poucos, de condomínios. E já respondendo, um dos maiores problemas que a gente enfrenta em condomínio é exatamente ou a ausência de condôminos às assembleias, ou então a presença daqueles que insistem em querer ganhar das decisões no grito. Ou seja, nós temos vários assuntos a ser tratados numa reunião. Tudo tem que ser posto em apreciação, discutido, debatido e, por fim, posto em votação. Mas sempre tem aqueles condôminos mais assim, vamos dizer assim, mais revolucionários, vamos dizer, que querem ganhar a decisão no grito. Ou seja, eu vou pôr em votação, por exemplo, o reajuste da taxa de condomínio. Aí chega alguém lá atrás e diz, eu não concordo, eu não vou aceitar e eu não vou pagar. Então, essas pessoas tentam fazer com que a decisão dele, por si só, prevaleça na coletividade. Oi, eu tive um caso agora recente, ao qual um casal nos procurou e sabendo que você seria um dos entrevistados, enfrentando o seguinte problema. Ele tem um apartamento num flat que, primeiro, um síndico, ele tem cerca de 60% de flats lá, em torno de 17 flats. Um outro proprietário tem cerca de 9. E ele tem apenas um único apartamento, um único flat. E ele está enfrentando dois problemas que eu para você respondê-lo. Primeiro problema é que ele não consegue colocar o flat dele no pool, porque, segundo o síndico, que detém a maioria dos flats lá, diz que ele não pode colocar no pool porque existe um quantitativo mínimo. Segundo, que ele pode utilizar-se da segunda a opção, que não é colocar no pool, mas entregar ao condomínio e o condomínio alugar convencionalmente para o condomínio administrar. E a segunda pergunta, qual a forma dele buscar os seus direitos para, inclusive, rever as atas que determinaram, evidentemente, essas regras, e qual o conselho que você dá a esse proprietário que está, assim, até querendo vender o seu imóvel e quando enfrenta essas dificuldades de informação do próprio condomínio? Eu vou lhe devolver com uma pergunta. Será que o condomínio, neste caso, ele está apto a estar alugando os apartamentos? O condomínio, como um agente, ele poderia estar intermediando o aluguel desses apartamentos? Aí eu não sei, porque a questão fica aí um problema para o CRES. Mas a questão flat é muito problemática, principalmente na cidade de João Pessoa. Conheço vários casos de flats onde o próprio síndico ou alguém que faz, às vezes, do síndico é proprietário ou detém a procuração da maioria dos apartamentos e faz prevalecer a sua vontade. Mais uma vez falando, tentar ganhar no grito. E aí o que é pior, no grito, ele representando a maioria. Quando se trata de flat, é importante dizer que ele é um condomínio normal como qualquer outro. Não é porque ele está ali em regime de flat, em regime de hotel, que ele deixa de ser um condomínio. E como condomínio, essa pessoa que lhe fez a pergunta deve procurar a convenção. O que é que a convenção deste condomínio determina? Em muitos deles, ele fala de um pool optativo, opcional, facultativo. Em sendo um pool facultativo, cria-se uma sociedade poolista, que ela tem que ser completamente diferenciada do condomínio. E hoje, os flats de João Pessoa, eu poderia aqui citar alguns, mas por uma questão de ética, eu prefiro omitir, estes flats tentam impor àqueles que não participam do pool uma taxa de condomínio superfaturada.
Eles colocam despesas de hotelaria na taxa de condomínio. Primeiro, para forçar essas pessoas que não estão no pool a se desfazerem dos seus apartamentos. Há um condomínio aqui na Praia do Cabo Branco que é famoso com relação a isso. Ele faz com que o condômino tenha uma taxa de condomínio super alta, tornando inviável a habitação daquele imóvel, para forçar a vender aquele apartamento para aquela sociedade pulista, e isso faz com que ele vá tendo cada vez mais apartamentos em seu nome. Inclusive o próprio Secov Paraíba, que é o sindicato dos condomínios, se coloca à disposição desses condôminos que estão se sentindo prejudicados, nos procure, que nós vamos dar o caminho jurídico para que ele faça prevalecer o seu direito. Aonde encontrar o Secov, telefone, endereço, e-mail, para que os nossos telespectadores que estão enfrentando esse tipo de problema possa juridicamente e, claro, junto com o Secov, minimizar essa formatação, né, que está prejudicando sensivelmente o próprio mercado imobiliário de João Pessoa. E fazendo com que seja descumprida a lei, ou seja, condomínio nem pool pode estar intermediando aluguel. Mas o Secov fica ali no bairro do Miramar, naquela pracinha do Clube Cabo Branco, fica entre o Clube Cabo Branco e a Igreja do Miramar. Uma casa de esquina, tem lá uma placa nossa. E o nosso telefone, que é 24 horas, 3241-6485. E com relação a e-mail, eu vou fornecer o meu próprio, porque isso aí é uma briga comigo. Então a pessoa me procura, que eu vou junto com ele, fazer com que ele tenha garantido o seu direito de condômino. Ele pode mandar um e-mail para mim, para inaldo.dantas@globo.com. A briga é nossa. Inaldo, o que você orienta os condôminos e principalmente a toda a sociedade paraibana na hora de adquirir um bem imóvel em condomínio, os requisitos necessários para que ele possa viver harmonicamente em um condomínio? Primeiro, ele procurar saber se aquele imóvel atende ao fim ao qual ele quer que o imóvel venha a ter. Ou seja, se aquele imóvel ele quer para morar, se atende às suas necessidades básicas. Se o apartamento tem o tamanho que ele precisa, se os cômodos agradam a ele e se principalmente a garagem cabe o carro ou os carros que ele venha a ter. E se ele quer ter lazer para os seus filhos, que tenha. Então, primeira coisa é saber se adapta ao seu sistema, ao seu ritmo, ou de vida ou de negócios. Segundo, saber se a taxa de condomínio está dentro do valor onde ele pode pagar, porque sabe que vai ter que pagar condomínio a vida inteira. E se vai ter aquilo para habitação, vai ser uma despesa que ele vai ter mês a mês, então vai ter que ter ela a vida inteira. Terceiro, procure saber qual é a construtora que está fazendo este imóvel, que está construindo esse prédio, para saber se é uma construção sólida, para saber se essa construtora tem credibilidade, se ela realmente vai entregar a edificação. Quarto, se for um prédio antigo, procure saber se esse prédio tem débitos, ou com INSS, ou com ISS, FGTS, seja com quem for. E quinto, ao comprar esse imóvel, o apartamento, ele procure saber diretamente com o síndico se este apartamento tem dívida de condomínio. Porque se tiver, quem estiver comprando este apartamento vai assumir o débito. Porque como é uma dívida do imóvel, quem compra herda essa herança, vamos dizer assim. Olha, a grande dúvida das pessoas é quanto a chamamento para as reuniões ordinárias e extraordinárias. Qual é hoje a regra para primeiro se convocar e sobre as matérias o quórum? O que é que você pode aos telespectadores orientar? Porque há muita dúvida. Por exemplo, prestação de contas do síndico. Qual o quórum? O que é que ele pode realmente reivindicar? O que é que ele não pode reivindicar? Eu começo pela convocação. A lei não especifica qual é a forma exata como se deve ser confeccionado o edital. Mas é claro que o síndico, que é quem deve convocar, a princípio, ele tem que primeiro dizer qual é a data da reunião, qual é o horário em primeira e segunda convocação e quais são os assuntos que vão ser tratados naquela reunião, ou seja, qual é a pauta da Assembleia. Lembrando que assuntos gerais não têm nenhum poder de decisão sobre qualquer outro assunto. Há um colega nosso lá em São Paulo, que também administra condomínio, que diz que assuntos gerais é uma terapia de grupo. Então, é importante que se diga isso. Segundo, o edital de convocação tem que ser entregue a todos os condôminos, sob o risco dessa Assembleia não poder se realizar. E há um prazo mínimo de confecção, entrega e realização da Assembleia.
geralmente entre 8 e 5 dias, mas cabe à convenção de cada condomínio decidir. Com relação à prestação de contas, o síndico ele é obrigado a prestar contas anualmente na Assembleia Ordinária, ou quando algum condômino exigir, mas a obrigatoriedade está na Assembleia Ordinária. Ele deve, quando apresentar esta prestação de contas, acompanhar dela o parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não tem nenhum poder de aprovar as contas, e sim de indicar a aprovação ou não. Os condôminos, através do voto e não do grito, vai com o voto da maioria, ou seja, metade mais um dos presentes, aprovar ou não aquelas contas. Há outros quóruns que são exigidos, como, por exemplo, obras voluptuárias, aquelas obras que a gente costuma chamar de maquiagem, de perfumaria, o supérfluo. Essa precisa do voto, da aprovação, desculpe, de 2/3 dos condôminos. Obras necessárias, essa não precisa de quórum nenhum. As urgentes, desculpe, quórum simples. As urgentes, não precisa de quórum nenhum. Aliás, as obras urgentes, senhor síndico, não precisa nem de assembleia para ser realizada. Se o senhor tem uma obra urgente no seu prédio, se o senhor tem dinheiro em caixa para fazer, faça imediatamente. Se o senhor não tem dinheiro em caixa, mas há crédito no mercado, também faça imediatamente. Se não tem dinheiro em caixa nem tem crédito, convoque uma assembleia de urgência para estabelecer uma taxa extra para custear essa obra. Lembrando que o quórum para esta decisão é o quórum simples, ou seja, maioria dos que estejam na assembleia. Mas se lembre de convocar todos os condôminos. Rinaldo, eu lhe agradeço por estar mais uma vez presente aqui no Master Imóveis, esclarecendo um assunto, como você mesmo diz, é difícil, se o seu nome não fosse esse, e deixar você com suas considerações finais para os nossos telespectadores. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço valioso que você está dando ao Secov e deixar aqui para você que está assistindo o programa, que mora em condomínio ou que tem algum problema de condomínio, principalmente com relação a flat. Nos procure, estamos lá no Secov para lhe ajudar no que for necessário. O nosso telefone 3241-6485. Terei o maior prazer em lhe atender. Conversei com Rinaldo Dantas, advogado especialista no direito condominial e presidente do Secov Paraíba.